Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui para o canal. Nessa noite seria uma live a respeito do tema de lei de liberdade. Porém, infelizmente, o nosso convidado não vai poder participar porque ele teve um problema técnico com o celular dele e vai ficar para uma próxima essa live com ele. Mas para não deixar de trazer o assunto tão importante que é a lei moral, que é a lei de igualdade, e por uma questão de compromisso também com vocês que acompanham a página, eu resolvi compilar essas informações que seriam trazidas numa live, num vídeo. Esse vídeo talvez seja mais curto do que o período de uma live, até para não ficar muito cansativo, só uma pessoa falando. Mas não deixar de trazer esse conteúdo que é tão importante para vocês. Como sempre, nosso companheiro de sempre, o Livro dos Espíritos, ele vai nos acompanhar nesse vídeo de hoje. Vamos trazer aqui a terceira parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 10, e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre essa lei de liberdade. E como eu coloquei nos cards durante a semana, por que temos essa liberdade? Será que já podemos ser totalmente livres para as nossas escolhas? Será que temos essa capacidade? Eu vou tentar trazer isso para vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então, fica a dica. Quem ainda não conhece a nossa página, Novos Espíritas, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu me chamo Servoli, eu sou administrador da página e tenho muito estudo ainda pela frente. Quem quiser acompanhar, quem quiser chamar outras pessoas que também estejam começando no Espiritismo, que queiram conhecer mais sobre a doutrina, chama para assistir, para ver a página e segue a página tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E ativa as notificações para poder sempre ser alertado dos vídeos que a gente vai estar postando. Muito obrigado e vamos começar com o assunto de hoje. Lei de liberdade. É engraçado que é necessário ainda, que exista essa nomenclatura. Lei de liberdade. Seria uma coisa que para nós que lutamos por isso todos os dias, Por que a lei de liberdade é uma lei de Deus? A liberdade, dentro dos aspectos trazidos pelo Livro dos Espíritos, ela traz como uma liberdade natural, a questão da escravidão, a questão da liberdade de pensar, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, a fatalidade, conhecimento do futuro, e traz também um resumo teórico da motivação das ações do homem. Isso tudo em um capítulo do Livro dos Espíritos que Kardec consegue compilar muito bem para trazer esse conteúdo de uma lei divina ou natural, de lei de liberdade. Na questão da liberdade natural, existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar da absoluta liberdade? É a primeira pergunta, a pergunta que Kardec faz logo de cara para os espíritos, para saber como é que essa liberdade pode acontecer, como é que podemos exercer nossa liberdade de forma livre e natural. E os espíritos eles respondem até um contraponto, e também meio que desanima, quando eles falam assim, não, porque todos precisam um dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Então ele fala assim, a gente não tem como ser livre, completamente livre, porque a gente sempre tem que se preocupar com o outro que vai estar à nossa volta. Então assim, diante de qualquer patamar de liberdade que a gente tenha, a gente ainda tem que se preocupar com o outro. Então, nosso direito, ele termina quando começa o do outro. Eu acho que todos já ouviram isso alguma vez na vida. E é uma grande verdade. É o que os espíritos tentam nos trazer quando eles dão essa resposta. De que a lei de liberdade, sim, você tem o direito de ser livre. Você tem essa benesse. Mas você tem que saber que a sua liberdade, ela tem um limite. Ela tem um limite que é
até onde o outro está ali dentro da liberdade dele. Você não pode infringir a liberdade do outro só porque você é livre. Então é isso que ele quer trazer e que ele quis trazer na questão da lei da liberdade natural. É natural para todos os humanos que tenham essas liberdades, mas existe o fator limitador, que é a questão do direito de liberdade do outro. Se o outro tem direito de ser livre também, a gente não pode agredir essa liberdade do outro só porque somos livres para fazer o que quisermos. Por isso que a lei de liberdade ela é subjetiva, ela não é completa e plena para todos os exercícios. Você tem que se preocupar sempre, volto a dizer, com o outro. Trazendo isso, ele até comenta de que essa liberdade absoluta só poderia ser conquistada ou obtida por um eremita, por uma pessoa que vive sozinha no deserto. E como a gente viu na questão da lei de progresso e também sobre a lei de reprodução e sobre algumas outras leis que a gente trouxe durante esse período, não é interessante que a gente viva somente isolado da sociedade. É importante que a gente tenha um convívio social para o nosso crescimento. Então, ele fala, sim, existe esse jeito, mas não é o mais indicado por conta dessa situação. Então, assim, o que você prefere? Ser livre totalmente ou se privar um pouquinho dessa sua liberdade para poder conviver em sociedade? E esse convívio em sociedade é o que ele traz como mais benéfico. Diante disso, e também levando em consideração a quebra da escravidão há tão pouco tempo diante da história da humanidade, vamos dizer assim, porque no Brasil, a exemplo, tem mais ou menos 200 anos, né, que essa lei a Lei Áurea foi assinada e que destituiu a escravidão no país, mas a gente ainda vê situações análogas à escravidão acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo. Então é muito importante que o Livro dos Espíritos traga essa mensagem, lembrando que ele foi escrito pouco tempo depois de ter sido assinada essa Lei Áurea no Brasil e que a escravidão estava ainda acabando pelo mundo. Ainda existe, como a gente sabe, não é uma coisa que é indicada, não é uma coisa que é bem vista pela sociedade, mas que a gente sabe que ainda existem em alguns locais situações de escravidão, até mesmo com trabalhos que a pessoa acha que está sendo bem paga ou está sendo paga muito abaixo do necessário, e isso seria uma situação análoga à escravidão, muito parecida e que só mudou o nome e a gente sabe que ainda existe. Mas vamos lá, a questão da escravidão, né? Ele pergunta sobre essa questão de que se existem homens que estão destinados somente e por natureza a serem propriedade de outros homens. E os espíritos falam que toda submissão absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Então que a gente tenha em mente que situações vão acontecer ainda até que nos tornemos mais evoluídos, nos elevarmos espiritualmente e moralmente, para que percebamos que todos são iguais, todos são nossos irmãos e que todos têm o mesmo direito. Enquanto ainda existir pessoas que acreditem que são maiores do que outras, isso ainda vai acontecer, mas que é preciso que a gente batalhe para que não aconteça. O próprio Kardec, ele comenta, né, com relação a essa pergunta, que ele fala assim: a lei humana que autoriza a escravidão é contrária à natureza, porque iguala o homem ao animal e o degrada moral e fisicamente. Então, assim, é o que Kardec traz, é o que os espíritos trazem. A escravidão é sim incorreta, é uma falha humana.
A gente não pode achar que o outro, só porque ele está em condição social menor do que a nossa, que está precisando de um emprego, de um labor mais manual, ele vai ser inferior a gente e por isso ele merece ser escravo. Isso é um pensamento totalmente incorreto, que precisa ser dizimado da sociedade. A gente tem que perceber que a igualdade é o melhor caminho, que todos são iguais perante a Deus e que essa escravidão é uma coisa que já deveria ter saído de cena há muito tempo e que infelizmente ainda não saiu. Ele coloca também a questão da desigualdade entre as raças. Ele pergunta se essa desigualdade social e natural das aptidões tem algo a ver com as raças. E os espíritos eles colocam que a desigualdade das aptidões coloca as raças menos evoluídas sob a dependência das mais inteligentes. Entretanto, a missão das raças mais inteligentes é a de ajudar as raças mais atrasadas a se elevar, e não a de embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Então essa questão, e volto a frisar, como eu já falei na lei de igualdade, como eu já falei em outras leis, as raças que ele traz aqui não é a questão de cor de pele, é raça humana, é raça adâmica, como a gente chama. Então, assim, seres que estão situados no planeta de diferentes raças, que aí ele considera como fatores evolutivos e que ele considera como degraus de evolução. Então a gente precisa se conscientizar disso. Todos somos iguais, independente de cor, credo ou religião. Então vamos focar na igualdade, tentar trabalhar nossas mazelas para que a gente consiga alcançar outros objetivos, sempre evoluindo. A questão da liberdade de pensar, ela é trazida em somente 2 perguntinhas bem rápidas no Livro dos Espíritos, até porque ele traz como o pensamento já é uma forma de evolução do ser humano, é uma forma de construção do pensamento e a construção da ideia de sociedade. Então ele pergunta sobre a questão da responsabilidade do homem pelo seu pensamento. Essa pergunta que eu quero trazer desse trecho, que ela é muito importante para que a gente tome consciência, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Ele pergunta assim: o homem é responsável pelo seu pensamento? E a resposta é responsável diante de Deus. Apenas ele pode saber o que o homem está pensando, e ele o condena ou o absolve segundo sua justiça. Então, assim, a gente tem que parar de achar, de pensar, de ver e julgar o outro pelo aquilo que ele fez ou pensou. Só cabe isso a Deus, a Jesus, aos do patamar mais evoluído que vão fazer esse julgamento. Nós que somos iguais, que estamos no mesmo patamar evolutivo, não tem porquê e nem podemos saber o que o outro estava pensando. Vamos amar mais, crescer, dar a liberdade para que os outros ajam da forma como acharem melhor e que possamos agir da melhor forma que pudermos, pensar e imaginar. Diante da liberdade de pensar, né, vem a liberdade de consciência e logo após vem o livre-arbítrio. Tendo essas ideias de liberdade de pensar, de consciência e do livre-arbítrio, é interessante que a consciência seria um patamar a mais do que a liberdade de pensar, porque o pensar você passou pela sua cabeça, imaginou ou algo do tipo, e a consciência você traz para um outro nível do pensamento, né? Pensar você materializou, você passou pela sua cabeça, e a consciência é quando você percebe que esse pensar está ali nos seus atos, que você percebe que esse pensar você acabou agindo ou algo nesse sentido. E aí ele fala
que a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Foi uma pergunta que ele fez para os espíritos. E os espíritos respondem da seguinte maneira: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, assim como todos os outros pensamentos. Então, assim, que a gente consiga entender que essa consciência, ela está aqui no fundo da nossa cachola, da nossa cabeça, e que a gente precisa perceber e ativar ela cada vez mais, que a gente consiga utilizar essa nossa consciência como fator de distinção e de construção da nossa liberdade de pensar, de agir e de fazer acontecer. Se a gente consegue trazer para o nosso campo mental essa consciência de que somos iguais, de que somos a mesma raça, em período evolutivo igual, que precisamos ajudar uns aos outros, a gente consegue evoluir muito mais rápido. E aí entra também a questão do livre-arbítrio, porque se a gente tem essa consciência de pensar, de sentir, de agir, o livre-arbítrio ele entra como uma forma de escolha, como um posicionamento que a gente tem diante das situações. É do nosso livre-arbítrio agir de uma forma ou de outra. Então é permitido que a gente tenha esse livre-arbítrio a partir do nosso patamar evolutivo, ou a evolução que já alcançamos hoje. Lembrando sempre que essa encarnação que estamos é a melhor encarnação que tivemos ao longo dos séculos. A gente consegue construir, pensar e materializar muitas situações. A gente vê, a exemplo, a própria tecnologia, em que a gente hoje consegue, com nanotecnologias, com coisas muito pequenas, fazer coisas que antigamente eram feitas com peças gigantes. O primeiro computador que eu diga, que foi construído há mais ou menos 40, 50 anos atrás, um pouco menos até. Então, e hoje a gente tem dispositivos celulares onde a gente consegue fazer todas as funções que aquele computador de antigamente demorava horas e dias para processar. Então, se você pega que antigamente foi necessário para poder construir um foguete da NASA, um computador gigante que tomava e ocupava uma sala inteira para fazer um cálculo matemático. Hoje a gente consegue fazer esse cálculo matemático com um celular na palma da mão. Então, a evolução está crescendo, a nossa consciência está crescendo, foi tudo questão do nosso livre-arbítrio também. A gente não usa um cabresto que fala isso aqui é o certo e a gente segue sempre. A gente tem o livre-arbítrio de conhecer as coisas e depois escolher que caminho seguir. Mas isso também recai sobre nós a questão dos erros e dos defeitos que podemos cometer, né? Então, assim, se a gente tem um livre-arbítrio de escolha, a gente também tem que arcar com as consequências. Tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. E a gente precisa ter consciência disso para que a gente consiga realmente evoluir. A questão da fatalidade que é trazida no capítulo, ela é interessante porque muitas pessoas acabam julgando e falando que determinadas situações acontecem por mera fatalidade, que não foi culpa sua, foi culpa do destino. Retira essa culpa, né? E coloca no destino, coloca em Deus a culpa. E Kardec ele tem um comentário muito, muito pertinente após ter uma pergunta, uma resposta, mas ele traz um comentário que eu achei bem pertinente, que é assim: as ideias verdadeiras ou falsas que fazem das coisas nos levam a sermos bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos erros à falta de sorte ou ao destino, do que a nós mesmos. Algumas vezes, a influência dos espíritos contribui para esse insucesso. Entretanto, sempre podemos nos livrar dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, se elas forem más. Então, assim,
não é só a questão da fatalidade. O que Kardec quer nos trazer aqui, lógico, pode haver alguma questão, pode haver alguma situação que aconteça essa fatalidade, mas cabe a nós julgar, vigiarmos sempre nossos pensamentos, para que a gente se policie, para que a gente se prepare, para que a gente se organize e que a gente possa repelir essa influência espiritual maléfica. Então, assim, se a gente tem na nossa consciência o que é o certo, o que é errado, a gente já tem uma condição de repelir através da nossa prece, através das boas vibrações, através dos pensamentos positivos, repelir a ação dos maus espíritos, repelir as ações que até os encarnados podem fazer. Se eu tenho consciência, a título de exemplo, de que beber muito vai me fazer mal, tanto ao corpo físico quanto ao corpo espiritual, a gente sabe da influência, da amplitude do nosso campo vibratório, de acordo com a questão da vulnerabilidade que a gente adquire com o excesso da bebida. Por que a gente vai ingerir tanto até perder a noção, até perder a consciência do que nós somos? Então, assim, cabe a nós, cabe a nossa liberdade de agir e de pensar, entender e mudar essas situações. Então, a gente precisa criar essa consciência, criar essa percepção, para que a gente consiga realmente exercer essas liberdades que nos são dadas, até mesmo a própria questão da fatalidade, que nada mais é do que uma situação sair do curso, mas que a gente precisa estar sempre atento para que a gente faça com que ela retorne ao curso que a gente quer levar e que a gente quer conduzir as nossas vidas. Uma outra questão que o Livro dos Espíritos traz é a questão do conhecimento do futuro. Muitas pessoas vão ainda hoje a cartomantes, as pessoas que dizem prever o futuro, e que sim, tem algumas pessoas que têm essa condição mediúnica de vidência, mas os espíritos eles falam para que a gente, eles perguntam, né, para a gente normalmente, por que a gente quer saber do futuro? A gente precisa viver o hoje, não é verdade? A gente precisa ter consciência de que o nosso futuro é construído a partir do agora. A gente pode mudar nosso futuro, a gente pode mudar aquilo que está ali na frente se a gente fizer atitudes diferentes no nosso dia a dia. Então, assim, se hoje eu não tenho consciência de que andar na rua, no meio dos carros, é errado, mas amanhã eu adquiro essa consciência, eu tenho a obrigação de, no outro dia, quando eu adquirir essa consciência, não andar mais por entre os carros. Se eu tenho uma consciência de que roubar é errado, cabe a mim já não cometer mais esse erro. Então, a gente precisa perceber, precisa entender nos atos do nosso dia a dia a forma que agimos, a forma que pensamos, como vamos exercer esse nosso livre-arbítrio e exercer a nossa liberdade. Por isso ficou o questionamento lá nos posts do Instagram. Será que a gente já tem a condição de ser plenamente livre? Será que a nossa liberdade a gente exerce da melhor forma possível? São muitas questões que a gente precisa começar a pensar, começar a desenvolver, para que a gente consiga criar uma sociedade melhor, criar um futuro para nós mesmos, criar um futuro para a nossa sociedade. Que sociedade queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? Que sociedade queremos para os nossos irmãos mais novos? Que sociedade queremos para nós mesmos, que estamos construindo? Então fica aí esse momento de reflexão, que a gente consiga entender um pouco mais sobre as questões da liberdade e que condições recaem sobre nós a partir do momento que
adquirimos essa liberdade de pensar, de sentir, de agir, de fazer a diferença, então que a gente consiga criar mais consciência, que a gente consiga agir melhor diante da liberdade que temos para agirmos. Ele faz um resumo teórico dessas motivações. Que motivações são essas? Qual a questão do livre-arbítrio, a questão do papel da educação, a escolha das existências, a liberdade de pensar, a própria fatalidade, que a gente já comentou aqui, os limites dessa fatalidade, a questão da própria morte, como é que podemos agir de acordo para que a gente possa pensar melhor de como vamos agir diante de uma fatalidade, diante da morte iminente, como é que podemos agir, como é que nossas escolhas interferem nesses momentos. Então, essa parte é muito teórica e é importante que quem puder, quem tiver interesse, vá lá no Livro dos Espíritos, procure o capítulo 10, que fala exatamente sobre a questão da lei de liberdade, e nesse último tópico, leia esse apanhado de coisas que é trazida pelos Espíritos para nos acalentar, nos motivar a modificarmos os nossos pensamentos e a fortalecer nossas condições de seres livres que somos, livres diante das situações que estão acometendo nas nossas vidas, e que a gente possa ter consciência e criar novas oportunidades sempre que pudermos, de ajudarmos uns aos outros, de fazermos com que o outro cresça na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, na sua forma de agir, e que a gente consiga nos tornar seres humanos melhores. E aí ele coloca só na última questão, no último tópico que é trazido dentro desse conceito final teórico, ele coloca a questão da imperfeição do espírito e a sua responsabilidade perante suas faltas. Quanto mais evoluídos formos, mais responsabilidade teremos sobre as nossas faltas. Se a gente já se considera homens conscientes que precisamos e que necessitamos da liberdade de pensar, sentir, agir, fazer e acontecer, a gente precisa ter consciência que isso só aumenta a nossa responsabilidade perante a sociedade, perante a nós mesmos e perante ao mundo espiritual. Que possamos, depois dessa noite, criarmos um pouco mais de consciência, de percepções, de formas de agirmos e de pensarmos perante a sociedade. Que sejamos mais humildes, mais caridosos, mais livres e mais amorosos. Era isso que eu queria trazer. Infelizmente não podemos estar aqui com nosso convidado Álvaro. Ele vai participar de outros momentos aqui com a gente, mas infelizmente essa noite ele não pôde participar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, possam ter assistido até esse momento, que tenha tocado um pouquinho o coração de vocês e que nessa noite todos possam levar esse conhecimento, levar esse pensamento de liberdade para casa, mas liberdade com responsabilidade. Obrigado a todos que fazem parte dessa corrente de boas vibrações que é o Novos Espíritas, que vocês possam compartilhar, seguir, comentar e fazer esse projeto crescer e chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, sigam o Novos Espíritas nas redes sociais, seja ela no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Fiquem com Deus, um grande abraço e um beijo a todos vocês.